Tô curioso se o filme é bom. Né? Olá, justiceiros engenhoqueiros, olá... Justiceiras engenhoqueiras, eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje... Jogos Mortais chegou ao 10º filme, não é brincadeira não. E depois de um spin-off que não colou e não compensou financeiramente, os realizadores voltaram a bagunçada linha do tempo original e ainda trouxeram o velho de volta. Pelo zoom inicial, parece que deu bom, viu? Inclusive, muito melhor do que os realizadores estavam esperando. Mas chega de papo e vamos logo ver qual é desse filme aí pra gente entender o que aconteceu dessa vez. Simbora. Quando vou numa loja de games, devo ficar tenso se o meu parceiro diz Jogos Mortais? Se John Kramer tivesse um canal no YouTube, ia mandar tirar os membros? Pra entender Jogos Mortais X, tenho que assistir a Jason X, Arquivo X e Triple X? Tudo isso e muito mais. Meu Deus! Doeu. Agora, John Kramer está entregue ao destino sem expectativa de sobreviver ao câncer. Porém, depois que passa por um tratamento experimental, ele volta com tudo a testar a vontade das pessoas de sobreviver com suas engenhocas extremamente mortais. Certo. Mas é bom. Eu adoro o primeiro filme, o que não é surpresa, já que eu reforço isso em toda oportunidade. Mas depois dele, é público e notório como a franquia foi se perdendo em meio às repetições, exageros e forçadas de barra. Se a gente ficava curioso pra ver os capítulos, era mais pra conferir que engenhocas mirabolantes os realizadores iriam inventar pra compor cenas excruciantes visualmente, mas sem qualquer impacto psicológico. Então, depois de já ter me acostumado com a mediocridade dessa série de filmes, foi com uma surpresa positiva que eu saí da sessão de Jogos Mortais 10. Mas calma, não vamos empolgar não, vamos maneirar nas emoções. Tô dizendo que é um filme extraordinante? Não. Sensacionálico, maravilhoso, inoxidável, retumbante, batraquio helps? Também não. Mas é um filme bom, com algumas boas ideias, de forma amarradinha, pelo menos, sem afetações aborrecidas e, portanto, bem conduzido. Inclusive, os conduzido com calma e até simplicidade, coisas que eu sempre senti falta nessa franquia. Muito diferente do que a gente está habituado a ver em Jogos Mortais, esse capítulo aqui não começa com ninguém numa engenhoca muito perversa sendo moído. Não, a gente acompanha o John Kramer fazendo exames, indo a sessões de grupos de autoajuda, procurando um tratamento alternativo. E assim como falta vigor físico ao homem, a narrativa vai levando a gente de forma igualmente contida, apática, triste e sem se apressar também. Até porque, se o retratado temia a morte iminente, a direção de Kevin Gruder entende isso, põe um pé no freio e deixa que a gente se aproxime do sujeito por meio de planos próximos bem demorados. Um tipo de abordagem que essa franquia não costuma fazer. Ela tende a ser muito acelerada, muito tá intercalando planos com o futuro, com o presente, com o passado, com... Por isso, por uns 30 minutos de filme, nem parece Jogos Mortais. Parece mais um drama existencialista sobre um paciente oncológico. Mas falar isso não é ruim não. Isso é muito bom e acaba sendo absurdamente útil para que a gente retome a intimidade com o personagem e embarque em suas motivações, filosofias e forma de operar que mesmo hipócritas, demagogas e arbitrárias fazem muito sentido para esse personagem e para esse filme, no caso. Sim, porque se fosse um primeiro contato, a gente poderia estranhar a resposta drástica, sádica e violenta que o velho dá para injustiças da vida que encontra pelo caminho. Mas como não é o primeiro contato, nem o segundo, nem o terceiro, enfim, já foram 10 contatos pra gente entender do que se trata a franquia e aceitar como a mente desse homem e de seus seguidores funcionam, o filme já pode partir daí precisando apenas dar uma razão pro homem agir. Uma razão muito condizente, por sinal, dessa vez. Portanto, onde eu quero chegar é que é muito fácil se aliar ao John Kramer, que, se não me engano, tá assumindo aqui o protagonismo pela primeira vez. Na verdade, difícil é resistir à aliança, ainda que a gente possa questionar certas atitudes. Um acerto por sinal quando o próprio filme faz isso, questionar os métodos do Kramer, o que acontece por meio da personagem da Amanda. A relação entre ela e o Kramer até costumava trazer discordâncias em outros filmes, mas aqui me pareceu proporcionar reflexões mais producentes. É que antes eu ficava com a sensação de que as desavenças vinham só para ajudar nas curvas dramáticas ou para causar tensão, às vezes de forma até mecânica. Mas aqui, os pontos que ela levantou foram bem pertinentes e proporcionaram uma discussão interessante, um tipo de reflexão que honestamente eu não imaginei que eu veria mais nessa franquia. Mas agora sim, não é sempre que o roteiro aproveita os personagens para questionar certas fragilidades do discurso ou do método do protagonista. Então não estranhe se, por exemplo, um personagem com um erro menor receber um jogo muito mais cruel e doloroso do que outro que,
merecia sofrer mais e ninguém no filme parece perceber isso, já que ninguém sequer joga essa informação no ar. Inclusive a personagem da perna, você vai reconhecer, tem um dos testes mais rigorosos que a gente já viu em Jogos Mortais. Não basta só uma etapa muito drástica, como ainda tem uma segunda etapa muito dolorosa também. Já outro passa por um dos testes mais improváveis de se realizar sozinho em tão pouco tempo, mas esse tipo de pataquada exagerada meio que já se tornou uma marca registrada da franquia, que começou com armadilhas simples, plausíveis, mas foi se dedicando a apresentar mirabolâncias cada vez mais surpreendentemente violentas, capítulo após capítulo. De uma forma que... Mano do céu. É basicamente você só inovar. O que tava faltando de verdade era um motivo plausível e poderoso, e com um texto forte o suficiente para tornar os jogos aquela criatividade que é muito bem utilizada nas tramas, dá um fervor para isso. Interessante. Tipo, só o que a gente precisava era um dia ruim e um bom motivo. A gente se questionou bastante de onde o John Kramer tirava os recursos, né? Então por isso nem dá pra dizer que os exageros desse filme nesse sentido sejam um problema. Fora que ainda tem uma outra coisa. Se o propósito dessas cenas é nos excruciar, ponto pro filme. Podem não ser as armadilhas mais criativas sempre, mas são um negocinho assim pra gente realmente ficar fisicamente se contorcendo na cadeira e fazendo careta. E vale ressaltar, tem grande mérito da direção nisso aí, tá? Porque, gente, nem sempre é o conceito das armadilhas que pegam a gente. O mais importante é a forma como a direção retrata essas armadilhas. E ao meu ver, em relação a isso, Kevin Gruder sabe compor muito bem as cenas. Ele primeiro dá um panorama completo da geringonça pra gente tentar antecipar o mecanismo delas. Depois, foca no que o roteiro tem a explicar sobre o treco, possibilitando mais uma antecipação eficiente para o que está prestes a acontecer. E então ele completa a iminência ao frisar em elementos apavorantes, como itens afiados, catracas ou mecanismos que emitem barulhos compassados, reforçando a ideia de emergência. Tudo isso é a preparação, mas então quando chega o momento do vamos ver, o momento da agonia, felizmente ele não é um adepto daquela picotagem irritante, daquele estilo chato que o James Wan propôs para contornar a limitação financeira e esconder as falhas de composição de adereços, de efeitos e maquiagens no primeiro filme, mas que depois virou estilo por parte de diretores menos especializados como Darren Lynn Bousman. Felizmente, Kevin Gruder é um adepto de uma câmera mais comportada, ainda que confira um maior nervosismo através de uma mexidinha aqui e outra ali, a câmera tá ali encarando para aproveitar ao máximo que os efeitos visuais e maquiagem de violência gráfica podem oferecer, obrigando a gente a frisar nesses momentos agoniantes com bastante clareza. Sabe quando falam que menos é mais? Então, nesse caso é exatamente isso. As ideias das cenas já são chocantes por natureza. Uma direção comportada que não tente chamar a atenção para si, mas genuinamente tente enxergar o ambiente e os objetos para permitir que a gente tenha uma completa noção da situação, é tudo que Jogos Mortais mais clamava. Que bom que trouxeram esse cara de volta para trabalhar com um roteiro mais caprichado do que ele teve nos filmes 6 e 7. É perfeita a direção do homem? Não sei, acho que tem os seus escorregos. Por exemplo, eu senti que ele tentou ganhar tempo para, sei lá, deixar situações mais dramáticas, deixar os dilemas mais profundos, mas que passou do ponto revelando um certo tempo morto no filme. Tem algumas situações em que parece que os personagens não têm o que fazer ou dizer e estão apenas fazendo cera, enrolando mesmo. Mas veja bem, eu não me refiro ao início não, tá? Pra mim, toda a etapa de apresentação da problemática tá perfeita. É só aquele meio tempo assim de tipo, fica 30 minutos com o pessoal. O que nós vamos fazer? Eu não sei, nós temos que ligar para a polícia, mas a gente não tem celular, mas a gente tem que fazer isso aqui, mas a gente não consegue. E aí fica 30 minutos disso e você fica, tá, não tem o que vocês fazerem. Nossa, que complicado. Depois que as armadilhas começam, ali no segundo ato. Outra coisa que eu achei meio marromenos. Embora as armadilhas sejam impactantes e a direção potencialize isso, esse efeito na gente continua sendo meramente físico. Já psicologicamente, a gente entra e sai dessas cenas incólumes porque os personagens que são postos nos jogos são qualquer coisa. Não tem personalidade, só são caracterizados por falhas de caráter simplificadas. Os personagens... Ou seja, são uma camada de arrombado, então a gente meio que não tem nenhuma conexão com eles para poder falar, nossa, tadinhos. Não, a pessoa vai sofrer e no máximo você vai ficar tipo, nu. Mas é isso, sabe? Mas eu acho que isso é feito de propósito, para você não ter essa empatia com a agressão física
você sentir que a pessoa merece, você ter aquele gosto de vingança por pessoas aleatórias que você pode substituir na sua cabeça. Sei lá, são muitas possibilidades. Existem formas de pessoas, premissas de pessoas, mas sem uma humanização real, porque não tem qualquer tipo de nuance. Então, mesmo que a punição que eles recebam seja uma coisa bárbara e bem além de uma punição razoável do mundo real, dentro do universo do filme, e tendo a gente já se aliado ao algoz, é muito difícil a gente ligar pra eles. Ah, Otávio, mas o filme não quer que a gente ligue pra eles, quer que ele se ferre mesmo. Eu sei, mas isso traz consequências para a experiência, e eu tô aqui justamente para apontar essas consequências. Pois se a gente não liga para eles, o filme não consegue despertar medo, aflição, angústia ou tensão que poderia despertar. E diante de tanto esvaziamento... Mas não é bem um terror. Não é voltado para você ficar aterrorizado com o que as pessoas... Eu sei o que ele tá querendo dizer, mas é que, pô, faz parte dos Jogos Mortais a ideia de, tipo, você fez alguma coisa e a consequência tá aqui. Eu estou trazendo a consequência para você. É uma sensação mais de justiça de você... que você tenta buscar, não de empatia. psicológico, a gente acaba sim torcendo para a armadilha em busca meramente de uma satisfação catártica simplista. E repito, qualquer sentimento de pavor que a gente venha sentir é apenas mente físico. Mas então, quando a gente... Pois é, mas isso é mais voltado para pessoas que são mais sensíveis com o físico, com o sangue, com os derivados disso. Agora, para a pessoa que vai assistir Jogos Mortais, ela tá querendo realmente ver métodos criativos de vingança. Eu sei que é meio escroto falar isso, mas é o que a pessoa, é o que o público vai buscar dentro dessa trama. Você vê justiça sendo aplicada, finalmente, a pessoas que as merecem. menos espera, o filme muda uma chavinha, dá uma virada e faz a gente se importar com quem tá no jogo. Opa, isso é bom, atenção, agora vem. A gente pode pensar. Mas não vem não, por causa do conhecimento prévio que a gente já tem. A gente sabe que não vai acabar mal porque a gente já sabe o que acontece com esses personagens. Mas eis que então o roteiro apronta de novo, se vira nos 30 e joga um elementozinho ali na parada que não tem como dar errado. Que ânsia e perigo. E de fato, atenção aí vem dar um singelo olá. Ao preço de usar um recurso apelão e safado, já que dispensa toda aquela contextualização e humanização prévia que eu havia falado, ao ativar nossa preocupação primitiva no instalar de dedos. Mas tá tudo bem, Criança em Perigo é tipo uma carta coringa. É uma trapacinha dentro das regras. O problema maior é o fato do recurso ser inserido de forma horrendamente forçada por toda a disposição da situação e por sacrificar ainda mais a verossimilhança de um dos já mal construídos personagens, pois o roteiro não conseguiu evitar de mergulhar numa vilanização tão caricata quanto incoerente. Pois se essa pessoa é tão perversa, por que 5 minutos antes ela estava sendo tão empática, prestativa e preocupada? Aí do nada estalaram um dedo, ela mudou completamente, virou o demônio? Hein? Então, para completar... Ah, cara, isso aí é meio complicado, mas eu vou resumir com uma frase que eu ouvi outro dia. Todos nós podemos ser assassinos. Tudo o que precisamos é de uma boa motivação de um dia ruim. Então, uma pessoa que está empática hoje, ela pode tirar uma vida amanhã. Talvez a própria. Isso acontece. Jogos Mortais X, que até começou preocupado em construir uma figura humana, com fragilidades humanas e através de um drama humano, aos poucos foi se fragmentando, deixando cair pelo caminho qualquer traço de nuance que havia ensaiado e acaba desembocando naquele mais do mesmo simplista que tornou essa série de filmes famosa. Personagens tão sem substância que, ao serem submetidos a armadilhas que podem descatembar eles, a gente torce pelo descatembamento. Afinal, diante de tanto esvaziamento, meio que só sobrou isso, né? É um problema? Não é? Não. Vai de cada um. Agora, uma coisa que eu sou bem incisivo em dizer que eu achei sim um problema é que quando o filme faz o que faz com quem a gente não tá nem aí, mas numa tentativa de forjar uma imprevisibilidade ou alguma complexidade temática, brocha no teste de quem mais merecia enfrentar uma barra mais pesada,
a desproporcionalidade fica tão gritante que até o efeito da catarse simplória se esfarela. Jogos Mortais X trouxe o véio de volta, pelo que eu presumo ter sido uma decisão principalmente comercial, mas acharam uma brecha ali na linha do tempo entre os filmes 1 e 2 e conseguiram enfiar um recorte inédito da vida dele, que poderia ter dado muito errado, mas coube muito bem a calhar na trajetória do sádico antagonista vilão, que aqui teve sua participação reorganizada para ele figurar como um protagonista anti-herói. E de alguma forma, ainda que não seja exatamente profunda, ainda deram uma humanizada nele, e como ele é a melhor coisa dessa franquia, dar a ele o protagonismo com muito tempo em tela foi um acerto e tanto. Só é uma pena que o roteiro não tenha conseguido transportar essa percepção dramática aos demais pontos da trama e acabou se descambando em caminhos tanto fez como tanto faz. O que, claro, não estraga a assistida. Ainda assim, eu achei um filme bom, talvez até o segundo ou terceiro melhor da franquia. Tudo bem que o sarrafo não é muito alto, né, mas ok. Mas eu fiquei com a sensação de que os realizadores tinham a faca e o queijo na mão para deixar a obra ainda melhor, mas simplesmente decidiram que não deixariam. Não precisava. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Só avisando que tem uma cena bacana durante os créditos, tá? Então dá uma seguradinha antes de sair da sala. Durante os créditos? Mais um Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato. Ele tem um bonequinho, mano. Muito obrigado. Até a próxima. Ele tem um bonequinho, mano.